Noite, boa noite. Vamos dar início a mais uma mentoria. Vamos que vamos. Mais uma mentoria. Boa noite a todos. Vamos compartilhar. São 19 horas e 15 minutos. Daqui a pouquinho, mais uns 2 minutos, no máximo 5 minutos, nós vamos começar a nossa mentoria de hoje. Tá, pode compartilhar aí com mais 5 pessoas. Vai lá. Compartilha com mais 5 pessoas. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos que vamos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria de sexta-feira. Essa mentoria de sexta-feira nós estamos fazendo de 15 em 15 dias, conforme a agenda, ou toda sexta-feira. A gente tem um cronograma aí que é colocado em nossos grupos, grupo de filiados, grupo de alunos, vários grupos que nós temos aí no WhatsApp. E a gente compartilha o o link, compartilhe o tema, tá? Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Hoje nosso tema é sobre luto versus depressão na visão da psicanálise. Vamos falar sobre luto e versus depressão. Vamos ver se o povo está conseguindo entrar. Vamos lá ver. Vamos ver se o povo está conseguindo entrar. Às vezes fica. Deus. Uhum. Deixa eu ver aqui. Segurar aqui. Então vamos lá, gente. Sejam bem-vindos aí. Vamos começar a nossa mentoria de hoje, sexta-feira. Como eu já falei no início da gravação, nós fazemos aulas, mentorias às sextas-feiras para psicanalista formado, para psicanalista em formação. Nós fazíamos às segundas-feiras e hoje nós fazemos às sextas-feiras, tá? A partir das 19h15, temos já um canal no YouTube lá, Clube Mente Renovada, com mais de 100 aulas sobre diversos temas para você, psicanalista formado, para você, terapeuta, você, psicanalista em formação. E hoje nós vamos fazer uma mentoria sobre um tema que já é bem pedido aqui, nós já falamos sobre esse tema, mas não falamos sobre ele, mas não falamos do luto versus depressão. É o que nós vamos falar nessa noite. Você que vai assistir também, está assistindo agora depois pelo YouTube. Hoje nós estamos aqui ao vivo pelo Zoom, mas você vai assistir depois pelo YouTube, tá? Introdução. A vivência da perda é uma das experiências mais universais do mundo. A experiência de perda é mais universal, ou seja, todo mundo vai passar por perdas. Todo mundo um dia vai perder alguma coisa. Todo mundo vai perder pessoas, todo mundo vai perder alguma coisa que vai te deixar muitas vezes triste. No entanto, há uma linha tênue entre o luto saudável e o adoecimento psíquico que leva à depressão. A psicanálise, desde Freud, mergulha profundamente nesse território, distinguindo entre o trabalho do luto e os mecanismos inconscientes da melancolia. Então, essa vivência, essa experiência de perder algo, de perder alguém, é universal. Todos vamos passar. Só que existe uma linha, né, que diferencia um luto saudável, se pode se dizer assim, um luto saudável, e o adoecimento psíquico que vai levar
a uma depressão. Então, a psicanálise ela vai nos dar ferramenta, a psicanálise vai nos dar uma ciência na nossa consciência, o que, que era um luto, o que, que é uma depressão, o que são os mecanismos inconscientes da melancolia que pode fazer com que a pessoa, muitas vezes, perca a vontade de viver. Vamos ver aqui, definição de luto numa visão da psicanálise. Vamos ver o que Freud falou desse luto. Na obra Luto e Melancolia, de 1917, Freud descreve o luto como uma resposta natural à perda de alguém ou de algo investido libidinalmente, ou seja, o libido, a força, o desejo. O ego reconhece a perda e inicia um processo de retirada gradual da energia psíquica investida naquele objeto. Então, Freud fala uma coisa muito interessante, ele diz que o luto é a separação, né, emocional que nós temos com algum objeto. E o luto propriamente dito, é luto de perda de algo. Não é só perda de alguém da família, mas perda de um trabalho, perda de uma amizade. Algumas sensações que a pessoa sente quando perde alguém físico é a mesma coisa quando ela perde um objeto, quando perde uma amizade, quando perde um casamento, quando perde um namoro. Então, o luto é isso. O luto ele começa a entender, a pessoa precisa entender o quê? Que começa a iniciar um processo de retirada gradual da sua energia psíquica investida naquele objeto. Porque todos nós investimos libido, que é força e energia, investimos energia psíquica numa pessoa, num objeto, em algo. E essa perda vai fazer com que a gente comece a iniciar um processo gradual de distanciamento daquele objeto que não é fácil. Na maioria das vezes, ele não é fácil. Fazer esse processo de retirada não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, que qualquer um consegue, não é fácil. Existem as características do luto. Existem algumas características que nós vamos ver aqui agora. Primeiro, existe o luto temporário. O que que é esse luto temporário? É aquele que, apesar da dor intensa inicial, tende a se atenuar com o tempo. Ele respeita o processo natural da psique de se adaptar à perda. Então, isso é o quê? É um luto temporário. As pessoas vão passar por isso. Exemplo, após perder sua avó, João sente uma tristeza profunda. Mas com o passar dos meses, ele começa a retomar suas atividades, lembrando da avó com carinho e gratidão. Então, uma primeira característica do luto é um luto temporário. Segunda característica é um luto consciente. O que, que é isso? No luto consciente, a pessoa reconhece a perda, aceita a realidade da morte e não nega o acontecimento. A consciência da ausência do que ela representa e o de que ela representa. Então, exemplo: Maria perde seu pai. Apesar da dor, fala abertamente sobre ele, organiza o funeral e partilha lembranças com familiares, reconhecendo que ele partiu. Então, é um luto consciente, é uma característica também de luto, um luto consciente. Existe também outra característica chamada luto que permite elaboração emocional. O que que é esse luto que permite uma elaboração emocional? Essa característica refere-se à capacidade do indivíduo de expressar e elaborar os sentimentos associados à perda, permitindo que o luto seja processado de forma saudável. Já viu aquilo? Você vê assim, poxa, a menina, a mulher, a mãe acabou de perder o filho e ela tá assim, parece que está tão serena, parece que está tão varia de pessoas para pessoas, tá? Exemplo, Ana escreve um diário sobre sua dor, busca apoio em terapia e compartilha seus sentimentos com amigos. Com isso, ela vai ressignificando sua dor ao longo do tempo. Então, um luto que permite elaboração emocional. Tem outro tipo de luto, outra característica de luto. Luto que preserva a autoestima. Que luto é esse? Nesse tipo de luto, a pessoa
sente a perda, mas não se sente culpada, envergonhada ou destruída como indivíduo. Sua identidade e valor próprio permanece íntegro. É o luto que preserva a autoestima. Então, um exemplo: após o falecimento do seu companheiro, Carla sente a sua ausência profundamente, mas entende que fez o seu melhor enquanto estava vivo. Ela sente tristeza, mas não se culpa nem se menospreza. Porque tem pessoas que elas foram ruins enquanto a pessoa era viva, que ela fica com aquela culpa terrível. Essas precisam procurar uma terapia mais intensiva, com mais tempo para poder ressignificar essa culpa, tirar essa culpa. Aí tem vários processos de ressignificação para fazer com que a pessoa tire essa culpa dela. Mas essa característica de luto que preserva a autoestima é bem presente em muitas pessoas. Existe também, agora vamos ver, esse foi o tipo de característica de alguns lutos que nós vimos, ó. Vimos luto temporário, luto consciente, luto que permite a elaboração emocional e luto que preserva a autoestima. Vamos ver agora a definição de depressão numa visão psicanalítica. O que é depressão? Então, Freud usou o termo melancolia para descrever a depressão na psicanálise. Então, quando se fala de melancolia, não tinha a palavra depressão. A palavra era melancolia. Então, diferente do luto, a depressão envolve uma perda inconsciente, geralmente do próprio self, da autoestima ou de um ideal. O sujeito internaliza o objeto perdido e volta a sua agressividade contra si mesmo. Então, o luto é algo consciente, algo que acontece. A depressão, a melancolia já é diferente, porque envolve uma perda inconsciente. Geralmente a pessoa perde a sua consciência, a sua self, quando você falar de self, é sua consciência, é sua identidade. A pessoa perde a sua identidade, perde a autoestima e perde um ideal. Então ele começa a internalizar dentro dele o quê? O objeto perdido, mas volta a agressividade contra si, porque ele cai numa depressão. Ele começa a ele mesmo se depreciar, começa a ele mesmo a entrar nesse processo de desvalorização. Então, isso é uma depressão. Existem algumas características também da depressão, assim como nós vimos do luto. Primeiro, pode ser inconsciente. A depressão pode ser inconsciente. Então, há situações em que o luto se manifesta de forma inconsciente. Isto é, a pessoa não tem a clareza da dor que está vivenciando. A perda é reprimida e transformada em sintomas psíquicos ou físicos. Com as minhas palavras, que eu tentei colocar, vejo muitos pacientes que adoecem emocionalmente após uma perda, mas não percebem que estão em luto. O corpo sente, a alma geme, mas a mente bloqueia. O luto inconsciente se camufla de doenças, irritabilidade, insônia e até crises existenciais. Vamos ver agora também a autodepreciação. O que é essa? Essa ansiedade como autodepreciação. A pessoa passa a se enxergar como algo sem valor, sentindo-se inferior ou até mesmo culpada pela perda. Isso corrói a autoestima e pode abrir portas para estados depressivos. Então, com outras palavras, com as minhas palavras, quando o luto invade a identidade, o sujeito deixa de enxergar com valor. Já ouvi paciente dizendo: se eu fosse melhor, ele não teria ido. Isso não é luto saudável. Isso é autodepreciação travestida de saudade. Existe também sentimento de culpa intenso, tá? Neste caso, a culpa toma proporção desmedida. O enlutado acredita ser o responsável, direto ou indiretamente, pela morte ou pelo sofrimento da pessoa que se foi. Então, exemplo com as minhas palavras aqui. Em certos lutos, o que pesa não é só a ausência, mas a culpa que grita. Se eu tivesse feito diferente, esse sentimento paralisa a vida e impede a cura da alma. Existe outra característica também, crítica do ego a si mesmo. O que é isso? O ego se volta contra o próprio sujeito
promovendo julgamentos internos severos, alimentando o sofrimento. Essa crítica pode ser inconsciente e derivar de conflitos não elaborados. Quando? Deixa eu ver aqui, tem gente chamando aqui, quer ver? Então, rapidão, gente, um minuto. Tranquilo. Quando o ego vira juiz cruel de si mesmo, o luto vira sentença. A pessoa se condena pelos erros reais ou imaginários. Já tive pacientes que choravam mais pela autocrítica do que pela perda em si mesmo. É bom amar agora, respeitar agora, fazer agora, não deixar para depois. Aí existe também a dificuldade de elaborar a perda. Essa característica refere-se à incapacidade ou resistência psíquica em processar o luto. A pessoa pode se prender ao passado, evitando seguir em frente ou elaborar emocionalmente a ausência. Então, o luto que não é digerido, ele vira uma prisão. A mente trava, o coração em pedra. Há quem para no tempo da dor e não consiga dar novo espaço. Eu conheço vários que estavam parados, graças a Deus conseguimos, mas estavam parados. Conheço pessoas que eu nunca consegui chegar, nunca consegui oferecer um tratamento, mas elas sofrem luta há 20, 30 anos, mas são fechadas demais. É preciso ajudar o paciente a transformar a perda em aprendizado e não uma prisão psíquica. Como o luto pode se transformar em uma depressão? Como que o luto pode se transformar numa depressão? Quando o processo natural do luto é bloqueado, negado ou intensamente reprimido, o sujeito pode cair numa melancolia. Então, isso ocorre quando? Então, precisamos entender para ajudar. Muitas vezes, tem pessoas. Eu já tive luto, você já teve luto, quem não teve vai ter luto. Ou vai perder alguém, ou vai perder um trabalho, ou vai perder um amor, vai perder alguma coisa. Então, quando que um luto se transforma na depressão? Quando o luto natural é bloqueado. Tem pessoas que ficam assim, não, você não pode chorar. Não chora, foi isso, foi aquilo. A pessoa tem que viver seu luto natural. Quando isso é bloqueado, quando isso é negado por você ou intensamente reprimido, o sujeito com certeza vai cair numa melancolia, que é a depressão, que Freud chamou melancolia de depressão. A depressão de melancolia no início era melancolia, não depressão. Isso ocorre quando o enlutado, primeiro, o enlutado não consegue se desligar emocionalmente do objeto perdido. Então, nesse tipo de luto, o vínculo psíquico com quem partiu permanece ativo de maneira intensa e paralisante. O enlutado continua preso ao passado, impedindo de seguir emocionalmente. Com as minhas palavras, atendo pacientes que vivem anos como se o ente querido ainda estivesse presente. Eles falam no presente, guardam os objetos intocados, evitam novas relações. O inconsciente se recusa a aceitar a ausência. E isso paralisa a vida psíquica. O luto vira uma prisão emocional. Outra coisa que pode fazer com que o luto se torne uma depressão, a ambivalência afetiva, amor e ódio pelo que foi perdido. Como que é isso? Quando sentimentos opostos coexistem, como amor e raiva, a elaboração do luto se torna mais difícil. O sujeito sente saudade, mas também ressentimento, culpa ou raiva não resolvida. Exemplo, um dos lutos mais dolorosos é aquele em que o paciente diz: eu o amava, mas ele me machucou muito. A mente chora a perda, mas o coração guarda mágoas. Essa ambivalência, essa diferença que acontece, adoece porque o amor impede o ódio de ser expresso e o ódio impede o amor de ser lembrado com paz. Então, quando há essa ambivalência entre amor e ódio, é muito difícil de você controlar esse luto
e isso pode virar uma depressão. Outra coisa, o luto é proibido cultural e emocionalmente. Exemplo, perda de um amante secreto. Quando o luto é proibido cultural e emocionalmente, é muito ruim. Então, esse tipo de luto ocorre quando o sujeito é impedido de expressar sua dor por questões sociais, familiares ou morais. O luto é vivido no silêncio, na solidão e muitas vezes com culpa. Já ouvi de uma paciente, eu já ouvi. Ninguém sabe que eu o amava. Choro escondido, pois não posso dizer que ele foi meu amor. Esse tipo de luta é cruel, porque a dor não pode ser legitimada, nem pela sociedade, nem pela família e às vezes nem pela própria pessoa. É um luto proibido cultural e emocionalmente. Existe também algo que pode o luto se transformar em depressão, a uma identificação do inconsciente com o objeto perdido. Nesse luto, o sujeito assume conscientemente traços da pessoa que morreu. Pode adotar seus hábitos, seus sofrimentos, ou até desenvolver sintomas semelhantes numa tentativa simbólica de mantê-la viva dentro de si. Exemplo, em muitos casos, o paciente começa a agir como quem partiu, vestisse, repetir as falas, até adoecer da mesma forma. É como se dissesse: se você se foi, eu me torno você para não te perder. Esse tipo de luto revela uma fusão inconsciente com o objeto amado. Isso é terrível. Ó, tem uma aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O chat. Estou atendendo uma paciente que estava vivendo luto, a perca de um pet, filho de quatro patas. Existe. Ela está em melancolia e não quer sair de casa, não quer ver ninguém. Essa semana não veio a sessão de terapia. Vou ter que ir até ela. Boa. Ouvi de uma pessoa que fica com a sensação de que a pessoa está viva por não ter se despedido dela. Não teve tempo. Isso é bom. Faz depois uma hipnose leve com ela. Deixa eu falar na técnica lá. Faz ela ir lá e se despedir da pessoa. Não é fácil, mas também não é tão difícil. Existe agora as fases do luto, segundo Elizabeth Kubler-Ross. É uma especialista. Quem foi essa mulher? Quem foi Elizabeth Kubler-Ross? Elizabeth foi uma psiquiatra suíça naturalizada norte-americana, considerada uma das maiores autoridades mundiais sobre a morte, o morrer e o processo de luto. Nascida em 1924 e falecida em 2004, ela revolucionou a forma como a psicologia e a medicina compreendem o sofrimento humano diante da perda e da finitude da vida. Ela é a mais conhecida por desenvolver o modelo de 5 fases do luto, apresentado em seu livro clássico On Death and Dying, de 1969, que está até hoje, que até hoje é utilizado em psicologia, psicanálise, medicina paliativa, cuidados intensivos e processo de luto. As contribuições de Kubler, as contribuições dela, humanização do cuidado ao moribundo, lutou para que os pacientes terminais fossem tratados com dignidade, empatia e escuta. Mudança de paradigma na saúde, rompeu com modelos puramente técnicos da medicina, valorizando o aspecto emocional do paciente. Modelo das 5 fases do luto. Ela desenvolveu um mapa emocional poderoso que ajuda pacientes, familiares e terapeutas a compreender as etapas emocionais frente à perda. Frase que sintetiza o seu legado. As pessoas são como vitrais. Elas brilham e reluzem quando o sol está lá. Mas quando a escuridão chega, sua verdadeira beleza só é revelada se houver luz dentro delas. Elizabeth Kubler-Ross, tá? Embora a psicanálise tenha sua própria abordagem, as fases de Kubler são úteis na psicanálise. Nós vamos ver agora as 5 fases do luto, segundo Elizabeth.
Bebeu água, gente. Não deixem de beber água. Primeira fase do luto: negação. Sempre ouvi isso aqui. Isso não pode estar acontecendo. A negação é a primeira reação natural do ego diante da perda. É um mecanismo de defesa do inconsciente que protege a mente do impacto emocional imediato. A pessoa nega a realidade para amortecer a dor. Exemplo, que recebi um paciente que dizia com firmeza: ele só viajou, logo volta. Era a mente tentando salvar o coração do colapso. A negação é como um cobertor, fino e noite fria. Não aquece, mas conforta por um instante. Então, a primeira fase que todo mundo passa do luto é a negação. Segunda fase, raiva. Aí vai ouvir muito. Por que eu? Por que agora? Nessa fase, a dor da perda se transforma em fúria. A raiva pode ser direcionada a Deus, à vida, aos médicos, ao falecido, até a si mesmo. É uma forma de extravasar o desamparo. Um paciente gritava na sessão: ele me deixou. Como pode me abandonar assim? Essa raiva é a dor em carne viva, buscando um culpado para aquilo que é, na verdade, insuportável de sentir. É o amor que não sabe onde morar, segundo a fase do luto, a raiva. Terceira fase do luto, negociação. Se eu fizer tal coisa, talvez não seja real. A negociação é uma tentativa inconsciente de barganhar com o destino, com Deus, ou com o inconsciente para reverter ou adiar a perda. O sujeito propõe trocas ilusórias como forma de recuperar o controle. Tive um paciente que dizia: se eu for uma pessoa melhor, talvez eu pare de sofrer. A negociação é fantasia de que o passado pode ser reescrito. É o ego tentando fazer acordos com o irreversível. Quarta fase do luto é a depressão. Não consigo lidar com essa dor. Aqui, a realidade da perda se instala. A dor profunda, o vazio e a tristeza tomam espaço. O sujeito pode sentir que nada mais faz sentido. É uma fase que requer cuidado, escuta e acolhimento. Então, com as minhas palavras, uma paciente me disse uma vez: não vejo mais cor em nada. A vida perdeu o gosto. A depressão no luto é o mergulho no vazio, mas até esse mergulho é necessário para tocar o fundo e dali buscar fôlego para subir. Quinta fase do luto, aceitação. Agora posso seguir em frente, guardando o que foi vivido. Aceitação não é esquecer, nem deixar de amar. Nunca vai se esquecer, nunca vai se deixar de amar. É integrar a perda à história emocional. É quando a dor se transforma em memória e a pessoa começa a reconstruir a vida com a ausência presente. Uma vez eu vi, ele se foi, mas continua em mim. Agora consigo sorrir lembrando dele. Isso é aceitação. Quando o amor se despede da dor e vira saudade pacificada, é onde a alma volta a respirar. A psicanálise vê essas fases como movimentos inconscientes do ego, tentando preservar sua integridade diante da perda. Resumo: o luto é o ego daquilo que teve valor para nós. É uma carta silenciosa escrita pelo inconsciente sobre o que significou aquela presença em nossa vida. Já a depressão é a dor que perdeu o endereço e se instalou dentro de nós como um hóspede permanente. O psicanalista precisa ajudar o paciente a encontrar o nome da perda, para que a dor possa ser devolvida ao tempo da memória e não continue ocupando o tempo da existência. Diferenças essenciais entre luto e depressão. Embora o luto e a depressão compartilhem sintomas semelhantes, como tristeza profunda, choro fácil, insônia ou falta de apetite, suas origens dinâmicas psíquicas e processos emocionais são fundamentalmente diferentes.
Então, o luto e a depressão, eles compartilham sentimentos bem semelhantes. Mas na dinâmica psíquica, onde os processos são iniciados, emocionais, elas são fundamentalmente diferentes. Nós vamos ver agora. Origem e gatilho. Vamos ver como começa a origem e quais os gatilhos entre a depressão e o luto. Luto, a resposta emocional natural e saudável, a perda significa como a morte de alguém amado, o fim de um relacionamento ou uma grande mudança. O luto é esperado, adaptativo. Isso faz parte da vida humana. A depressão não. A depressão é uma patologia psíquica que pode surgir com ou sem gatilhos claros. Envolve alterações neuroquímicas e distorção cognitiva. A perda pode estar presente, mas não é a única explicação. Exemplo: uma pessoa em luto chora porque sente a falta. Uma pessoa deprimida sofre sem saber exatamente por quê. Essa é a diferença entre luto e depressão na origem e no gatilho. Agora vamos ver movimento emocional, a diferença do movimento emocional do luto e da depressão. O luto oscila entre tristeza e momentos de alívio. A memória afetiva é preservada. A dor convive com a gratidão pela experiência vivida. A depressão, ao movimento emocional da depressão, há uma sensação contínua de vazio, desesperança e perda de sentido da própria identidade. Nada gera prazer, é a anedonia, nem mesmo memórias boas. Exemplo: o enlutado pode sorrir ao lembrar. O deprimido não encontra mais sentido em nada, nem no que era bom. Então, quando você vai ver o movimento emocional, há uma diferença muito grande. A pessoa que perde, que está em luto, ela, ela até sorri quando lembra de coisas boas. Mas o deprimido, ele não encontra mais sentido em nada. Nem no que era bom para ele lá atrás, hoje para ele não é mais bom. Se falando de autoestima, vamos ver a diferença da autoestima para quem está em luto e para quem está em depressão. Ó, a autoestima no luto é geralmente preservada. Eu conheço pessoas que perdem a mãe, perdem, mas antes de ir pro velório, ela faz escova. Ela bota unha acrigel, ela vai toda maquiada, que é para fazer a última homenagem. Não estou criticando, tá, gente? Mas no luto, a autoestima é geralmente preservada. A dor é voltada para a ausência do outro, não para um sentimento de inutilidade pessoal. Se falando de autoestima, o luto é assim. Você sente a ausência do outro, mas você não se sente inútil, pessoal. Tem até pessoas que falam: não, o precinho está forte. Ela queria me ver assim, feliz, bem arrumado. Isso é verdade. A autoestima na depressão é complicado. A autoestima está profundamente comprometida. A pessoa se vê como inútil, fracassada, ocupada por tudo. Exemplo: no luto, a pessoa diz: ele se foi, isso me dói. Na depressão, ela diz: ele se foi por minha culpa e eu sou um peso para todos. Então você vê na autoestima a diferença no luto e na depressão. Crítica do ego. Olha no luto. O ego sofre, mas mantém um nível de realidade preservado. A dor é contextualizada. Na depressão, o ego se volta contra si mesmo, com severidade, gerando autocrítica destrutiva e, em alguns casos, ideação suicida, porque uma depressão não tratada pode culminar no suicídio. Um exemplo. O luto pergunta: como vou viver sem ele? A depressão afirma: eu não mereço viver. Entendeu? Duração e intervenção. Vamos ver o luto. O luto tem um ciclo emocional que, mesmo sem prazo exato, tende à elaboração natural. Pode não necessitar de intervenção medicamentosa. A depressão persiste ao longo do tempo e piora sem tratamento. Frequentemente exige intervenção psicoterapêutica e, em alguns casos, medicamentosa. Deixa eu ver aqui que chegou a mensagem no chat. Vai na paz, Tamara.
Vamos lá. O luto é a dor que ama. A depressão é a dor que nos abandona de nós mesmos. Então, acabamos de ver aqui sobre as diferenças essenciais entre luto e depressão. Vamos ver agora sobre como identificar luto e depressão. Como identificar? Primeiro, existem sinais comuns do luto. Quais alguns sinais comuns do luto? Choro frequentemente, quando se lembra do ente perdido. Desejo de falar sobre o falecido ou reviver memórias. Oscilação emocional, mas com momentos de lucidez. Esses são sinais comuns de luto. Fala preservada sobre si mesmo, sem autodepreciação. Sentimento de saudade, mas não de culpa paralisante. Vamos ver agora os sinais comuns de depressão. Tristeza contínua sem variações, mesmo sem motivo claro. A pessoa não sabe por que essa tristeza vem toda hora, não tem motivo aparente. Culpa intensa, mesmo sem sentimento real. Desvalorização da própria vida e ideais suicidas. Insônia persistente ou sono excessivo, tudo caracteriza sinais comuns de depressão. Isolamento social progressivo e perda de interesse geral. Então, são sinais comuns de depressão, diferentes dos sinais de luto. Quanto tempo dura o luto e a depressão? Pergunta. Quanto tempo? Luto. Tempo esperado e saudável. O luto é uma resposta emocional natural diante de uma perda significativa. Seu tempo de duração varia de pessoa para pessoa. Porém, a literatura psicanalítica e a psicologia aponta que por que dura de pessoa para pessoa? Porque o ser humano é singular. Eu tenho falado sempre nas reuniões que eu tenho com a doutora Diana, é, quando a gente vai falar sobre atendimento, sobre a clínica mente renovada, sobre várias coisas, que a gente tenta passar sempre para os nossos psicanalistas, que são filiados, pessoas que estão com a gente. Exemplo, vou ter que falar de novo. Falar de novo. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, 13, sexta-feira 13, né? 19h53. Tem pessoas que precisavam estar nessa aula para poder aprender sobre o luto. Porque luto, sempre vai pegar pessoas com luto. Pessoas estão vivendo anos com depressão, mas é por causa de um luto há anos. Só que colocar na cabeça das pessoas que você precisa estudar, porque tem pessoas que elas se formam, para elas não precisam mais estudar. E quando vai para o atendimento, dá atendimento meia boca. Porque acha que psicanálise é receita de bolo. Pegou um paciente com depressão, aí usou associação livre, interpretação de sonhos, algumas técnicas e tarefas, tal, tal, resolveu. Aí vem outro com depressão, que quer usar as mesmas técnicas, as mesmas tarefas. Não, psicanálise não é receita de bolo. Cada pessoa é singular. Cada pessoa precisa de atenção. Cada pessoa precisa de um diagnóstico diferente. Cada pessoa precisa de uma atenção diferente. Cada pessoa... É por isso que eu estou aqui, sexta-feira 13. Quanto mais eu transbordo, quanto mais eu aprendo, ensino, mais eu aprendo. Eu levei 3 dias para fazer essa apostila, porque eu vou pesquisando, boto na inteligência artificial, trago para cá, vejo falar isso eu não quero, quero falar isso. Às vezes não é isso que eu quero. Eu vou montando. Eu perco tempo para poder ensinar. Mas quanto mais eu ensino, mais eu transbordo. Então, o ser humano, se falando de emocional, ele é singular. O que eu uso com ciclano, eu não uso com fulano. O que eu uso com fulano, eu não uso com Bertano. Aparentemente parece ser igual, mas não é igual. Fica a dica. Então, deixa eu ver, chegou mensagem aqui. Vamos lá. Vamos lá, Kelly. É, O luto é uma resposta emocional natural. Diante de uma perda significativa, seu tempo de duração varia de pessoa para pessoa. Porém, a literatura psicanalítica e psicológica aponta que um luto saudável costuma durar de 6 meses a um ano. Eu já atendi pessoas que estavam em luto há 20 anos, dependendo da intensidade da perda, do vínculo e do contexto emocional do enlutado. Eu já pensei em pessoas com mais.
Tô com um amigo aí que eu tô ajudando ele de longe. A esposa dele faleceu de câncer. Eu acompanhei todo o processo, levei para o hospital. São meus amigos. Ela era minha amiga e ele é meu amigo até hoje, que já tem bastante tempo, acho que é 5 anos ou mais. É isso aí. A psicanálise não é receita de bolo. Cada pessoa é um caminho diferente. Isso aí, muito bom, cara. Você ainda melhorou a frase. Então, ele tá em luto ainda, mas é o tempo dele. Tô sempre conversando. Luto, Freud em Luto e Melancolia, um grande livro dele, descreve o luto como um processo de elaboração psíquica, que precisa ser vivido para que o ego se desligue do objeto amado. Para Freud, o luto é o quê? Um desligamento emocional. Então, existe um processo de elaboração psíquica, aí entra aquelas 5 fases de Elizabeth, para que o ego, o seu ego, a consciência comece a desligar do objeto amado. Quando eu falo objeto amado, pode ser a pessoa, pode ser um emprego, pode ser qualquer coisa que te causa luto. Importante, quando o sofrimento permanece intenso além de um ano, com sintomas que afetam o funcionamento diário, pode indicar um luto complicado ou patológico, o que exige intervenção terapêutica. Luto saudável, de 6 meses a um ano. Um luto que já está virando patológico, que exige tratamento, está complicado, além de um ano. Mas eu já atendi pessoas que ficaram anos em luto. Eu conheço pessoas que ainda estão em luto. Isso há 40, eu conheço, tá? É que eu não sou muito de entrar na vida das pessoas, só se me der brecha, tá? Vamos lá. Depressão, quando o luto se transforma em transtorno. A depressão, diferente do luto, é um transtorno psíquico que pode surgir mesmo sem perda objetiva e durar meses ou anos. Se os sintomas persistirem por mais de 2 semanas ou com intensidade moderada a grave, afetando sono, apetite, energia, autoestima, prazer e funcionalidade, já pode ser classificado como episódio depressivo maior, segundo o DSM-5, né? Que é Manual de Diagnóstico. Nós temos uma aula lá no YouTube só sobre DSM-5, CID-10, tá? Para psicanalista. Clube Mente Renovado lá no YouTube. A depressão exige diagnóstico clínico, intervenção terapêutica ou psiquiatra, tá? Resumo prático. Aí eu botei aqui, ó, situação, luto saudável, luto complicado, episódio depressivo. Aqui, o tempo médio, acompanhamento necessário. O luto saudável, de 6 meses a um ano. Aí tem um apoio saudável, escuta terapêutico. Luto complicado, acima de um ano. Intervenção psicanalítica ou psicológica. Episódio depressivo, 2 semanas. 2 semanas, avaliação clínica e tratamento contínuo. Diferente diferença entre os tipos de luto. Eu queria falar sobre isso e eu consegui sintetizar dentro desse tópico. Há diferenças de tipos de luto? Ou há diferença entre os tipos de luto? Entre luto de filhos, de pais, de esposa e parentes? Na minha visão, eu acho que sim. Então eu preparei esse tópico aqui. Isso aqui me ajudou e pode ajudar muita gente. Existe o luto por filho. O que é o luto por filho? A dor da inversão da ordem natural. É considerado um dos lutos mais profundos e difíceis de elaborar. Toca diretamente o narcisismo parental, porque todo pai e mãe, ele tem um pouco de narcisismo, tá? E a projeção do futuro, porque nós amamos demais os nossos filhos e temos a projeção do futuro, que os pais depositam nos filhos. Pode gerar sentimentos intensos de culpa, impotência, fracasso existencial ou até ruptura do sentido da vida. Deixa eu ver aqui o chat. Sebastião, eu acho que o luto de filho é muito mais difícil. Vamos ver. Exemplo: uma mãe que perdeu seu filho pode ter dificuldade de sair do quarto dele por anos, mantendo tudo intacto, como forma inconsciente de negação da perda. Existe também o luto por pais. Envolve o rompimento com figuras de apoio, segurança e referência emocional. A perda dos pais ativa o enfrentamento com a finitude da própria vida. Pode emergir a criança interna ferida, sentimento de orfandade e a percepção de que agora está sozinho no mundo, está órfão. Exemplo: um adulto bem-sucedido entra em crise existencial após o falecimento do pai e começa
a questionar seus próprios caminhos e escolhas. Luto por paz. E ainda tem o emocional, que existem pessoas que são órfãos de pais vivos. Imagine como essa pessoa sofre. Exemplo, um adulto bem-sucedido, já li esse, né? Agora, o luto pelo cônjuge, esposa. A dor da ausência cotidiana e da ruptura de um projeto de vida compartilhado pode vir acompanhado de solidão, confusão de identidade, colapso de suporte emocional. Há muitas vezes a necessidade de reconstrução da rotina e da autoestima. Uma viúva, uma viúva sente como se perdesse o chão, pois tudo que fazia desde o café da manhã até o futuro era pensando junto ao parceiro. Então, luto de cônjuge. Existe também o luto por parentes, irmãos, tios, primos. Embora não tão intenso quanto o luto por filhos e cônjuges, pode ser profundo dependendo da intimidade, história compartilhada e a importância simbólica daquela pessoa na estrutura psíquica do sujeito. A perda de um irmão com quem se tinha uma relação de identificação pode gerar um luto semelhante ao de um amigo íntimo ou até de um espelho interno. Na visão psicanalítica, anota isso, não é o tipo de parente que determina a dor, mas o lugar simbólico e afetivo que ele ocupava no inconsciente do sujeito. Isso é forte demais. Agora eu vou te dar 7 técnicas para você ajudar pessoas que estão em luto, para combater o luto e depressão. São 7 técnicas. Cada técnica combina elementos da psicanálise, da PNL e da hipnose, conforme uma linha, a minha linha integrativa, tá? Primeira técnica, associação livre guiada com objeto perdido. Aplicação. Peça ao paciente para falar livremente sobre a pessoa ou situação perdida. Conduza com perguntas associativas. Exemplo: o que essa pessoa significa para você? Quando você sente mais falta? Então, a primeira técnica é uma associação livre, deixar ela falar, mas uma associação livre guiada com o objeto perdido. E como eu falei, luto é objeto perdido. Pode ser uma pessoa, uma situação, ou, entendeu? Então, a primeira técnica é associação livre guiada com o objeto perdido. Segunda técnica, escrita terapêutica. Essa é muito boa. Carta ao objeto perdido. Peça para o paciente escrever uma carta, como se estivesse se despedindo ou dizendo o que ficou entalado. Exemplo: você pode dizer tudo que não teve tempo de dizer em vida. Escrita terapêutica, uma carta ao objeto perdido. Terceira técnica, técnica do espelho interno. É uma hipnose leve, tá? Ah, eu não sei nem o que é hipnose, nunca ouvi falar, tal. Vai lá no canal, Clube Mente Renovada. Tem 4 aulas que o tio Michel deixou gravado sobre hipnose. Eu falo o que é hipnose, eu falo as técnicas da hipnose, eu ensino as técnicas da hipnose, tá lá. Qualquer dia eu vou tirar de lá, para ninguém fazer besteira por aí. Aplicação: induza leve relaxamento e conduz o paciente a visualizar-se abraçando a versão de si que está de luto, tá? Técnica do espelho. Vai induzindo ele, respiração, mindfulness, e depois dá aquele abração. Isso é libertador. Exemplo: como seria se você pudesse acolher a dor com carinho, em vez de julgá-lo? Técnica do espelho interno, uma hipnose leve. Quarta técnica, ressignificação psicanalítica. Isso serve tanto para luto, tanto para depressão, tá? Investigue as repetições e ambivalências com o objeto perdido. Exemplo: você sente culpa? Essa culpa é sua? Ou é herança do que a pessoa representava para você? Então, é uma ressignificação psicanalítica. Investigar as repetições e as ambivalências com o objeto perdido, que a pessoa fala tanto.
Quinta técnica, técnica das âncoras emocionais, tá? Todo mundo sabe, se a gente explica PNL, o que que é? PNL é programação neurolinguística e as âncoras, tá? Todo navio, quando chega num porto, ele precisa parar, houve aquela ordem, né? Lançar as âncoras. Vai lá no fundo e bum, e segura. Na PNL existe a técnica chamada âncoras, que você pode usar para tudo, ansiedade, depressão, tudo. Associe toques ou palavras à memória positiva. Exemplo, quando você tocar a pulseira, aqui ó, pulseira do mente renovada, gerador de valores e autoridades em vidas. Eu não ando com essa pulseira à toa não, tá, gente? Quando você tocar a pulseira, lembre-se de um momento leve com essa pessoa. Isso é seu e ninguém pode tirar. Ou o pulso, sempre respirando, ou os dedos, ou esfregando. Nasci para isso, tá? Técnica das âncoras emocionais. Sexta técnica, linha do tempo emocional. Aplicação. Reconduz o paciente a momentos anteriores à perda e depois momentos futuros possíveis. Exemplo. Antes da dor, o que havia? E o que ainda pode haver daqui para frente? Eu já tirei várias pessoas do luto. A que mais me marcou, hoje ela é psicanalista. Foi o seguinte: ela nunca tinha ouvido a mãe dizer que a amava. A esperança dela é que, enquanto a mãe estava viva, com câncer, que a mãe um dia falasse que a amava, mas a mãe não falou que a amava porque a mãe nunca tinha ouvido isso de ninguém. A mãe morreu, ela entrou em desespero. Até que nenhuma das nossas sessões, foram várias, não foi uma vez, não foi o iFood do Habib, nem no McDonald's, nem no Burger King, foram várias. Numa delas, eu fiz uma hipnose com ela, guiada, entrei numa linha de tempo emocional com ela e fiz ela voltar lá no dia do enterro e a mãe dela dizer para ela que amava. Eu disse, mas eu estava já em transe, ela também, e ela chorava horrores, porque ela diz que até a modulação da voz, da minha voz, estava parecida com a voz da mãe dela. E eu falei assim, filha, eu te amo. Sinta-se liberta, perdoada e amada. Viva a sua vida. Ela vive bem até hoje. Atende muitas pessoas. Essa técnica, se você usar junto com uma hipnose guiada, ela é fenomenal. Linha do tempo emocional. Sétima técnica, técnica de silêncio interpretativo. Em sessões silenciosas, permita que o inconsciente fale. O silêncio ajuda a acessar o que está por trás da dor. A aula de comunicação verbal e não verbal te fala muito isso. O que é escuta psicanalítica? A escuta psicanalítica não é você ouvir o que a pessoa está falando. A escuta psicanalítica é você ver o paciente como um todo. O olhar, a voz embargada, o tom de voz, a perna que bate, a cabeça que coça, a mão que passa no rosto, a respiração, o tipo de respiração. Isso é escuta psicanalítica, tá? Exemplo, quando o paciente cala, o terapeuta não preenche com nada, fica quieto, apenas observa, anota o movimento simbólico, porque o corpo fala. Programação neurolinguística, o corpo todo fala. Vou mostrar que eu estou alegre. Vou mostrar que eu estou mais ou menos alegre. Vou mostrar que estou triste. O corpo fala. 7 técnicas eu te entreguei agora para você usar com seus pacientes. Crie outras técnicas em cima delas. Agora eu vou te dar 7 tarefas terapêuticas para combater luta e depressão. Deixa eu ver aqui a mensagem. Vamos lá. O corpo fala mesmo. Luto de filho para mim é o pior. A Andrea colocou. É forte. 7 tarefas terapêuticas para combater luto e depressão. Essas tarefas devem ser adaptadas de acordo com a fase do processo analítico. Podem ser aplicadas entre sessões, tá? Uma, outra, fica 15 dias, um mês, 2 meses, conforme você queira, tá? Primeira tarefa, diário das emoções. Eu sempre esqueço de colocar aqui, a partir de hoje eu não vou esquecer, áudio das emoções. Áudio, tá? Eu sempre esqueço aqui, mas estou botando áudio.
Porque isso foi criado por nós, tá? Todo o grupo que estava nessa aula. Nós identificamos que existem pacientes que têm vergonha da sua letra, existem pessoas que têm vergonha do seu português e não vão querer fazer diários. Então você pede para ela fazer um grupo com ela mesma, bota uma pessoa, depois tira ficou ela mesma, diário das emoções. Tem pessoas que vão escrever e pessoas que vão mandar áudio. O que é isso? O objetivo? Tornar visível o que está sendo vivido. Como fazer? Escrever ou mandar um áudio diariamente, sentimentos mesmos ou repetitivos. O que ela está sentindo naquele dia? Com luto ou com a depressão. Exemplo, hoje senti saudade e raiva ao mesmo tempo. Áudio ou escreve no diário. Hoje é dia tal, 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 às tantas horas eu senti raiva e saudade. Essa tarefa é libertadora. Tarefa do diário de emoções ou áudio de emoções. Segunda tarefa, ritual de despedida simbólica, também é libertador. Isso aqui é PNL pura. PNL e hipnose. Objetivo, encerrar inconscientemente um vínculo com o objeto perdido. Como fazer? Aí é para quem crê. Acenda uma vela, escreva uma carta, plantar algo. Você pode fazer isso, tá? Exemplo, plantei uma flor no jardim para simbolizar o meu adeus. Ó, acendi uma vela. Quando a vela acabar, aquele é o meu adeus. Ritual de despedida, tá? Peguei uma bola com gás, soltei. Quando essa bola sumir, é a minha despedida. Você pode criar um ritual de despedida simbólica, tá? Encerrar esse inconscientemente, esse vínculo com o objeto perdido. Terceira tarefa, reconstrução da rotina com sentido. O objetivo? Retomar a vida com significado. Como fazer? Listar 3 atividades significativas por semana. Exemplo, voltei a caminhar pela manhã como fazia antes. Listar 3 atividades significativas por semana. Quarta tarefa, caixa da memória. Objetivo, separar a saudade de paralisia, tá? A saudade não pode paralisar. Como fazer? Guardar fotos, cartas e objetos numa caixa especial. Exemplo, minha caixa guarda o que foi bonito, não o que me paralisa. A caixa é sua. Quando você sentir saudade, você vai lá e vê, mas é sua. Guarda a caixa da memória. 7. Quinta tarefa. Reescrita da história. Objetivo: ressignificar. Como fazer? Reescrever os momentos vividos com a pessoa ou objeto perdido sob uma nova perspectiva. Exemplo. Agora percebo que, mesmo com falhas, ele me ensinou a ser forte. Quinta tarefa. Sexta tarefa: cartão de agradecimento ao objeto perdido. Objetivo: dar fim à idealização e criar gratidão simbólica. Como fazer? Escrever um cartão como se fosse uma despedida com gratidão. Exemplo: obrigado por ter existido na minha vida, mesmo que por pouco tempo. Tarefa: cartão de agradecimento ao objeto perdido. Tarefa: ato de vida nova. Objetivo: recomeçar simbolicamente. Como fazer? Escolher uma ação que represente a retomada da vida. Exemplo: cortei o cabelo como sinal de um novo tempo. Já viu pessoas? Todas as pessoas se separam, ou elas cortam o cabelo, ou mudam de roupa, ou pintam, ou fazem alguma coisa, né? É isso, é um ato de nova vida. Sétima tarefa. É aqui eu te dei 7 técnicas e 7 tarefas. Vocês podem fazer em cima dessas as suas, ou pode usá-las elas também, tá? Agora, vamos lá. Um exemplo de um caso, tá? Ele é realista, mas os nomes são fictícios, tá? Nome fictício. Carla, 38 anos, professora, queixa. Desde que o pai morreu, perdi a vontade de tudo. Histórico. Pai era autoritário, mas foi sua principal referência afetiva. Após a morte, ela se afastou dos amigos, perdeu o apetite, passou a se culpar por não ter tido certas coisas antes da morte. Sinais: isolamento, culpa intensa, sensação de vazio, insônia, baixa autoestima. Interpretação psicanalítica. Carla apresenta ambivalência emocional, amor e ódio em relação ao pai. A culpa é um sinal de que há identificação inconsciente com o pai, perdido, né? E sua agressividade foi voltada contra si, como na melancolia. A perda deixou de ser um processo de luto e se tornou depressão. Intervenção: explorar o simbolismo da perda paterna, trabalhar a ambivalência, ajudar aquela a ressignificar essa relação
e separar-se psiquicamente do objeto perdido. Foi um caso. Conclusão: luto versus depressão na visão da psicanálise. Na escuta psicanalítica, o luto e a depressão não são apenas diagnóstico, são vozes da alma chamando para o acolhimento. O luto fala de ausência de alguém amado. A depressão da ausência de si mesmo. Essa frase é a coisa mais linda. Vou copiar e vou colocar no chat para quem quiser compartilhar, quem quiser escrever também. Tá aqui, ó. O luto fala da ausência de alguém amado. A depressão da ausência de si mesmo. Bota lá no Instagram, no Facebook. Vamos compartilhar. Quem sabe essa frase consegue salvar alguém. O enlutado sofre pela perda de um objeto externo, enquanto o depressivo, muitas vezes, já perdeu o próprio eixo interno. Mergulhou. Eu acredito que caiu. Voltou Não parou agora. só para você, não. Parou para todo mundo. Parou, voltou. Parou em quê, gente? Na conclusão? Na conclusão, Vou voltar aqui. Parou, reconectou aqui na internet. Ai, ai, ai. Vamos lá. Uh. Na escuta psicanalítica, vou ler de novo a conclusão, tá? Aqui, pensei que fosse a minha internet. Na escuta psicanalítica, o luto e a depressão não são apenas diagnóstico, são vozes da alma clamando por acolhimento. O luto fala da ausência de alguém amado, a depressão da ausência de si mesmo. O enlutado sofre pela perda de um objeto externo, enquanto o depressivo muitas vezes já perdeu o próprio eixo interno, mergulhado em uma autodepreciação, culpa e vazio. Enquanto o luto tende a se organizar ao longo do tempo, com apoio e elaboração simbólica, a depressão paralisa, aprisiona e implanta a ideia de que nada mais vale a pena. Por isso, nosso papel como psicanalistas não é apressar o tempo da dor, mas estar presente no tempo da dor, ajudando o sujeito a reconhecer o que sente e a elaborar o que perdeu, e principalmente a não se perder de si mesmo. Na clínica, a escuta verdadeira é ferramenta e remédio. O silêncio acolhedor pode salvar mais que 1000 discursos. Quando diferenciamos o luto saudável da depressão adoecida, estamos abrindo um portal de cura, esperança e reconstrução. Agora, uma carta para você, psicanalista, tem a responsabilidade. A responsabilidade de cuidar de almas feridas. Queridos colegas de escuta profunda. Diante de nós chegam pessoas partidas, almas em pedaços, olhares apagados por dores que muitas vezes nem sabem nomear. Algumas perderam um ente querido, outras perderam o próprio sentido de existir. Entre o luto e a depressão, caminhamos com responsabilidade, ética e coração desperto. Nossa missão não é apenas clínica, é espiritual, emocional e humana. Não somos juízes da dor alheia, somos jardineiros de processos psíquicos que precisam de tempo, escuta, presença e coragem. Ao atendermos alguém em sofrimento profundo, precisamos lembrar: essa alma poderia ter desistido, mas escolheu falar. Por isso, não podemos entregar menos do que o nosso melhor. O melhor da nossa formação, o melhor da nossa atenção, o melhor da nossa sensibilidade. Que cada sessão seja um espaço de reverência ao humano que sofre, um altar silencioso, onde o consciente possa ser ouvido, sem pressa, sem julgamento, sem abandono. Se o luto é a dor do amor e a depressão é a dor do abandono de si, que sejamos pontes de reconexão, faróis para a travessia e presenças conscientes diante da dor do outro, com profundo respeito e nobreza do que fazemos, Dr. Michel Silva. Não lote suas agendas, achando que vocês vão ficar conhecidos ou com muito dinheiro, mas dê o melhor para os seus pacientes. Eu tenho falado isso. Que eu vou ter dinheiro, que eu vou ganhar dinheiro, que eu ganho dinheiro, isso é fato, é normal. Mas dê o seu melhor sempre. Não atendam pessoas com meia boca. Se não estiver se sentindo bem, remarque suas consultas, mas dê sempre o seu melhor. Porque pessoas em luto, elas estão sofrendo demais. Pessoas em depressão, elas já estão... A depressão é o último estágio da vida humana. Então, que sejamos os melhores, tá bom? Eu sempre falo, eu quero os 5% dos melhores psicanalistas do Brasil.
Hoje nós temos 69 pessoas matriculadas na psicanálise. Hoje, no Mente Renovada. Tem 7 pessoas assistindo. Não me incomoda. Não me incomoda. Sério, de verdade. Eu não tenho medo de perder o amor de ninguém. Não me incomoda. Eu, pelo contrário, eu fico feliz. Eu acho que pessoas que querem sempre crescer mais, tá? Então, Deus abençoe todos, independente de religião. Não falo de religião, nunca falo de religião. A psicanálise não tem religião, o psicanalista tem, mas eu nunca falo de religião. Eu falo de seres humanos, eu falo de pessoas, tá? Muito obrigado pela sua presença. Hoje foi a mentoria de sexta-feira, dia 13. Sexta-feira, dia 13. Que Zagalo nos ouça. Sábado amanhã não tem aula, eu desmarquei a aula para poder me cuidar um pouco da saúde. E só voltamos, nem sei se sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem é feriado, tá? Então, bom feriado para vocês semana que vem. Nos vemos só na outra sexta-feira, daqui a 15 dias, tá? Segue aí, Sim. segue aí as nossas redes sociais. Se precisar de ajuda, chama a Daniela, a doutora Diana. Uma boa noite para todos. Quer falar alguma coisa, doutora? Então, eu vou tirar a foto. E quem está matriculado no curso de TEA, temos aula de TEA, TDAH e TOD. Segunda, né? Quem não está, venha conhecer o curso, que é muito bom. E vem aí Eu, o segundo congresso, Gerador de Valores e Autoridades em Vidas, tá? Se todos não é viram, isso. tá aqui, ó, o nosso troféu desse ano, tá? Tá aqui, ó. Ó. Já chegou, tá aqui guardadinho, cada um vai ter um desse, ó. Olha, só para ter um gostinho. Tá Gente, bom? está tão lindo essa plaquinha. Não, não dá plaquinha, troféu, nem sei falar porque é tão lindo. É, tá muito bonito. Para vocês verem pessoalmente, não verem Gente, pessoalmente. tá lindo. Vamos tirar foto, gente. Uma boa sexta-feira para vocês. Vamos lá, todo mundo. Raqueline vai abrir? Não? Então, Oi? prontinho, tirado, foi. Boa noite, gente. Boa Fique na paz. noite, Marca a gente lá no pessoal. Instagram, tá? Deus abençoe vocês aí.